políticas focalizarem nas populações mais pobres, se elas forem mais orientadas para os que não podem, nós podemos ter uma situação como essa e os gaps, as brechas vão diminuindo, né? Então, esse é o apelo, né, de nós tentarmos padrões como esse, né, nos próximos 15 anos, é o apelo dado pela Agenda de 2030, né, que eu vou mostrar com mais detalhes depois. Aqui um gráfico meio chato também de entender, mas aqui estão os percentis, os quintis de renda, né? E cada linha dessa é um país, cada coluna dessa é um país. E aqui é água, é isso, gente? Como é que é? Aqui também é... Então, cobertura urbana de esgoto e cobertura rural de esgoto, tá? Então, vejam bem, o padrão, né, sempre é dos pobres aqui embaixo, os ricos aqui em cima, né? Urbano e rural. Padrão em quase todos os países em desenvolvimento do mundo, e os desenvolvidos não estão livres disso, né? Tem nos países desenvolvidos muitas populações excluídas. A gente acha que está universalizado, não é? Se nós olharmos, por exemplo, os ciganos, né, na Europa, no leste europeu, são absolutamente excluídos do acesso à água e esgoto. Se nós olharmos agora para a situação dos migrantes que estão chegando na Europa, com muita velocidade, a situação é dramática, os que vivem em campos de refugiado, etc., né? Nos Estados Unidos, determinadas áreas estão passando por um processo de empobrecimento por conta da desindustrialização, né? Tem um problema crônico em Detroit, por exemplo. É dramático a situação de falta de acesso à água e esgoto para essas populações. Não são problemas parecidos com os nossos têm uma escala muito maior, mas não quer dizer que o fato do país ser desenvolvido ele tenha superado esse padrão de discriminação, né? Aqui está mostrando um enorme gap entre áreas urbanas e áreas rurais, né? Aqui para água, aqui para esgoto, aqui urbano, aqui rural, urbano, rural. O progresso no rural tem melhorado, mas a distância entre urbano e rural segue muito elevada, né? A área rural sempre muito esquecida, discriminada. O Brasil é um bom exemplo, um mau, né? Não é bom, um mau exemplo disso daí, né? E não existem políticas para saneamento rural no Brasil, nunca houve, na verdade, né? Nunca houve alguns esforços isolados, um projeto no final dos anos 80, né? Mas a área rural sempre entregue a sua própria sorte e tal. Agora começa a haver um esforço para elaborar um programa nacional, né? Em 2016. Bom, aqui está mostrando basicamente o mesmo quadro, mas discriminando aqui por região, né? Então aqui acesso à água encanada na zona rural, que é esse padrão de verde, essa escala em verde, e aqui a convenção em azul, área urbana, né? Então mostra que tem havido progressos importantes nas áreas rurais, mas a diferença em relação à área urbana continua muito grande. Esse daqui é um outro exemplo que eu gosto de mostrar, está nesse relatório de 2015, né? Mostrando que, bom, a ideia aqui é o seguinte: o direito humano não gosta de média, né? Nós trabalhamos com desvio padrão, não com média. Média oculta, né, as injustiças. Então, aqui está mostrando o que acontece quando a gente desagrega os dados, né? Então, isso aqui é a média mundial, 80... Vocês me ajudem aí, gente, eu não estou conseguindo, não tem monitor aqui. Me parece que 56%, né? Eu acho que é 56%, né? É a média mundial de acesso à água encanada nos lotes, na casa ou no lote, no mundo, né? Então, se a gente desagrega o mundo em regiões, nós vamos ver uma grande diferença. Aqui está a África subsaariana, um pouco mais do que 10, né? Aqui estamos nós, América Latina e Caribe. Se a gente pega essa do meio aqui, que é a Ásia Central e Cáucaso, né? E divide entre os países, também a Armênia está aqui em cima,
Tajiquistão está aqui embaixo, né? A Armênia é melhor do que a América Latina, certo? Se nós olhamos o Cazaquistão, que está no meio, e dividimos entre urbano e rural, olha o que acontece. Se no urbano dividimos entre os mais ricos e os mais pobres, e no rural, aí o gap fica enorme, né? Quer dizer, o rico urbano do Cazaquistão é melhor do que a Armênia, melhor do que a América Latina. O pobre rural é muito pior do que a África subsaariana, né? Então, nós precisamos crescentemente fazer isso, né? Desagregar as informações, mostrar essas brechas, essas injustiças. Não apenas como exercício estatístico acadêmico, porque a ideia é que mostrar induz os países, ou pelo menos deveria induzir os países. Tem um celular aí. Tá. Se puderem silenciar, eu não sei se eu silencio, meu. Seria bom. Então, a ideia é mostrar, né, claramente como que essas injustiças têm ocorrido e a necessidade de eliminar, diminuir, crescentemente aproximar as populações mais desfavorecidas das favorecidas. Bom, então o que nós temos aí pela frente? Nós temos os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, isso foi aprovado no ano passado, objetivos e metas, são 17 objetivos, 179 metas, né? É uma agenda ambiciosa, que abrange os vários campos, né, das políticas públicas, dos serviços públicos, etc. Esse ano estão fechando os indicadores, né, no nível das Nações Unidas. Então, é uma agenda que ela tem como foco central erradicar a pobreza, né? Então, já tem uma boa entrada, né, inicial. É uma agenda que fala de desenvolvimento sustentável, por mais que seja uma expressão desgastada, polêmica, controvertida, mas desenvolvimento sustentável aqui pensando nas três dimensões: social, ambiental e econômico, né? Fala em combater a desigualdade, tem uma meta, um objetivo explícito, né, que é o objetivo 10, combater a desigualdade entre e intra-países, né? Construir sociedades pacíficas, justas, proteger os direitos humanos, é mencionado claramente nos ODS, né? Igualdade de gênero, etc. Então, é uma agenda que parte, bom, é um documento, está acessível para todo mundo ler, né? Tem um documento introdutório, um preâmbulo, né? E depois são apresentados os vários objetivos e metas. Então, eu, pessoalmente, penso que nós temos um compromisso muito interessante, muito progressista, né? Tem uma discussão enorme aí como que vai ser implementado, se tem interesse econômico que vai se apropriar, né, dessa agenda, provavelmente vai tentar e tudo mais. Bom, o direito, isso daqui é uma transcrição do documento preambular, né, do preâmbulo. Então, fala, em um mundo no qual reafirmamos os nossos compromissos relativos ao direito humano à água potável e ao saneamento, ao esgotamento sanitário, e onde há uma melhor higiene. O direito humano à água e esgotamento sanitário é o único direito, dentre os econômicos, sociais, sociais, econômicos e culturais, mencionado explicitamente no texto da declaração, o que não é pouco, né? É um avanço. E isso foi fruto de toda uma mobilização, uma luta da sociedade civil, né? Bem, são 17 objetivos, como eu mencionei. O objetivo 6 é o específico para água e esgotos, né? Ele tem 6 metas, e aqui estão as metas 1 e 2 desse objetivo. A meta 1 é sobre água, então fala, alcançar até 2030 o acesso universal e equitativo à água potável e segura, financeiramente acessível para todos, né? Então, os conceitos dos direitos humanos estão muito bem representados aqui nessas metas. E para o esgotamento sanitário, alcançar até 2030, acesso ao esgotamento sanitário adequado, equitativo e higiene para todos,
terminando a defecação a céu aberto, né? Tem aquela estatística de 1 bilhão de pessoas que defecam a céu aberto, deverão ser 0 em 2030, com especial atenção para as necessidades das mulheres, meninas e daqueles em situação vulnerável. Tá? Então, também muitos elementos dos direitos humanos estão incluídos aqui. Bom, uma coisa muito interessante dos ODS é um apelo para que os objetivos não sejam enxergados isoladamente, mas que haja uma ideia de inter-relação entre os objetivos, né? E o objetivo 6, né, muitos estão reconhecendo muito claramente isso, é um objetivo muito transversal, né? Quer dizer, se nós conseguimos avançar no objetivo 6, a contribuição do 6 para os demais objetivos será muito clara, né? Então, o objetivo 6 está relacionado ao primeiro, que é acabar com a pobreza. Não tem dúvida de que colocar saneamento nas casas contribui para eliminar a pobreza. Pobreza não é mais vista como apenas pobreza econômica, né? Pobreza é vista como algo multidimensional. Acabar com a fome está muito ligado à água, melhorar a nutrição, assegurar a vida saudável. O 3 é a meta da saúde, né? Está muito ligado a saneamento, educação, né? Essa história toda de banheiro, instalações de água nas escolas é fundamental para esse objetivo 4. Igualdade de gênero, né? Não preciso falar mais aqui. Crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Reduzir a desigualdade, que é o objetivo 10. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes. Mudança do clima, né? São alguns dos objetivos muito fortemente associados ao objetivo 6. Então, essa leitura é muito interessante de fazer, né, na implementação dos ODS, né? Bom, para que se monitore os ODS, essa é uma discussão que está ocorrendo agora nesse programa de monitoramento conjunto, eu tenho participado de algumas discussões, né? É como monitorar alguns aspectos que não eram monitorados no âmbito dos objetivos do milênio, né? Então, os ODM, existia já um monitoramento de renda, como eu mostrei aqui, quintil de renda, né? Mas como monitorar, por exemplo, a diferença entre indígenas e não indígenas, pessoas que vivem em favela com pessoas que não vivem em favela, etc., etc., né? É um grande desafio, mas vai ser necessário fazer, né? Como monitorar higiene, né, que está no objetivo 6, na meta 6.2, né? O que é higiene, né? Tem um indicador tradicional que é lavagem das mãos, né? Mas que é uma aproximação um pouco grosseira ao conceito de higiene. Diferenças regionais, diferença entre grupos sociais, acessibilidade financeira. O que é uma água com acessibilidade financeira? Tem um relatório que fala do PNUD, né, que mais do que 3% de comprometimento de renda já comprometeria o acesso financeiro. Mas é muito polêmico, isso varia de país para país, de grupo populacional para grupo populacional. Então, tem vários desafios aí no que diz respeito a monitorar as desigualdades, né? Aqui eu vou passar meio rápido, mas aqui apenas para dizer que as desigualdades estão muito intrincadas, né? Quando a gente fala em desigualdade de renda, muitas vezes nós podemos estar ocultando outros tipos de desigualdade, né? É fácil a gente olhar aqui para o Brasil, quando a gente olha em raça, ou se quiserem, cor da pele, né? Raça é sempre meio polêmico, né? Quem é mais pobre? Quem é mais pobre, a maior proporção de pobres é negra, a maior proporção de negros é pobre, né? Então, se a gente olha só para a renda, a gente pode estar ocultando essa diferença entre etnias e raça, né? Gênero, incapacidade. Incapacidade é um tema importante, né? O acesso à água e esgoto para pessoas que têm limitações físicas, cegueira, dificuldade de caminhar, etc., etc., é diferente, os requisitos são diferentes. Então, como contemplar a necessidade desses grupos e tal. Bom, então aqui tem um resumo da necessidade de monitorar, a partir de uma ótica de direitos humanos,
o acesso entre grupos, né, a diferença entre grupos. Renda, né, que já tem sido feito. Urbano e rural é muito importante, né, continuar a monitorar e verificar se esse gap está diminuindo. Intra-urbano, né, entre grupos, estão baseados em raça, etnia, estado migratório, que é cada vez mais importante, e intradomiciliar, que aqui é um grande desafio, gênero, idade, incapacidade, etc. Então, são dimensões do novo monitoramento que precisarão ser incluídos nesses novos processos. Bom, aqui é para mostrar uma ideia, né, que se nós pensarmos em grupos favorecidos e grupos desfavorecidos, né, aqui podemos usar a definição que a gente quiser, urbano, rural, favela, área convencionalmente urbanizada, índio, não índio, etc. Nós temos esse quadro, né, em geral, no início do período. E deveremos ter esse quadro no final do período, se as metas forem atingidas, né, se universalizar. Mas o que vai acontecer é que essa brecha vai diminuir muito gradualmente, né? Então, o desafio é fazer isso, é dar prioridade para o acesso às populações mais desfavorecidas. Essa Agenda 2030 remete para esse tipo de raciocínio, né? E, se isso acontecer, certamente a contribuição para os outros objetivos será muito substantivo, né? Porque quem é pobre, quem tem problema de saúde, quem tem problema de educação, etc., etc., são os grupos, justamente os grupos mais desfavorecidos, né? Bom, eu vou passar um pouco rápido aqui, porque eu acho que eu já avancei mais que devia. Aqui só para exemplificar o tipo de abordagem que eu tenho feito nos relatórios para o Conselho de Direitos Humanos e Assembleia Geral. Então, o relatório de 2015 foi relacionado a exatamente a acessibilidade financeira, né? E pensando, primeiro, quais são os problemas relacionados a isso, mas principalmente que tipo de mecanismo, né, pode-se pensar para superar esse problema da acessibilidade financeira. Então, tem vários exemplos no mundo, né, que podem ser olhados como possibilidades de alterar esse padrão de penalizar os pobres no pagamento ao acesso ao serviço. Então, por exemplo, tem uma experiência na África do Sul, né, que está na Constituição da África do Sul, de que toda pessoa, todo sul-africano tem direito a um determinado volume de água gratuito por mês, né? E as pessoas passam a pagar pela água quando superam esse volume. São, se não me engano, 6 metros cúbicos por família, né? Gratuito. Passou daí, paga. Então, bom, tem gente que contesta, que diz que tenta fazer justiça, mas acaba tendo efeitos contrários, mas é uma ideia que precisa ser considerada, né? Tem processos importantes de subsídios, né? Tem país, por exemplo, o Chile, tem um esquema de uma espécie de bolsa-água, né? Então, pessoa muito pobre recebe um valor, na verdade, é um pouco controvertido, porque no Chile o sistema é todo privatizado, quem recebe é o prestador privado, né? Ele recebe para não cobrar da população pobre, mas, de qualquer forma, está dando acesso à população pobre. Então, esses mecanismos, né, que estão explorados aqui no relatório, são algo que vão precisar ser melhor entendidos, verificar sua eficácia, etc., para a gente abordar esse problema da acessibilidade financeira. No relatório para a Assembleia Geral, a ideia foi de discutir os vários tipos de acesso, exatamente para dialogar com essa ideia de acesso melhorado, o que é acesso do ponto de vista do direito humano à água. Então, aqui foi feita uma relação entre diferentes tipos de acesso, diferentes modelos de gestão. Tem toda uma discussão, por exemplo, isso é muito comum na África e parte da Ásia. ONGs europeias ou norte-americanas que vão para os países para implantar sistemas em regiões pobres, né? Então, qual é a sustentabilidade disso? Em que medida que essas iniciativas respeitam a cultura local? Tem toda uma
discussão em relação a isso. E para 2016, para esse ano, eu estou elaborando esses 2 relatórios. Um que vai tratar da cooperação internacional, que é algo que a Agenda 2030 está estimulando muito, né? Alguns falam, não conseguiremos atingir as metas se não houver uma forte cooperação internacional, dos países ricos para os pobres, né? Mas o que é essa cooperação internacional? Até que ponto que elas respeitam as prioridades dos países? Tem todo um debate aí. E o outro relatório para o Conselho de Direitos Humanos será exatamente sobre gênero. Bom, acho que é isso. Obrigado, fico por aqui. Bom, muito obrigado, professor, por essa brilhante exposição objetiva, contundente, mostrando a gravidade desse